Vamos lá, pessoal. Continuando aqui, ó, os exemplos, os exercícios que eu tinha deixado aí para vocês construírem as estruturas. Espero que tenham conseguido, né? Ó. Lembrando que na fase 1, a gente colocava o quê? Quantidade de elétrons da camada de valência de cada um dos átomos. O carbono tem 4, o hidrogênio tem um elétron só, tá certo? Tem um carbono, dá 4, tem 4 hidrogênios, também dá 4, então um total aqui de 8 elétrons. A parte 2 era depois deles completado o octeto, né? O carbono ficaria com 8, tem um carbono só. E o hidrogênio ficaria com 2. E tem 4 hidrogênios, 8 também. Total 16. Então, fazendo a diferença aqui, a parte 3, né? Era a diferença. 16 menos 8 vai dar 8. Ou seja, tem 8 elétrons para serem compartilhados entre essas espécies. O carbono e os 4 hidrogênios. Ó. O carbono é o átomo central, é o que mais faz ligações. Eu tenho que completar com 8 elétrons. Ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E está aí formada a molécula de um gás chamado metano. Vocês vão aprender em química orgânica, tá bem? Fazendo monóxido de carbono. Opa, fase 1 aqui, ó, o carbono tem 4 elétrons, o oxigênio tem 6, total 10 elétrons. Depois de ligados, o carbono deve ficar com 8, o oxigênio também com 8, total 16. Fase 3, diminui um do outro, né? 16 menos 10 vai dar 6 elétrons para ser compartilhada entre o carbono e o oxigênio. 6 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assim a gente completa o octeto. Octeto não, completa as ligações. Uma ligação tripla aqui, ó, entre o carbono e o oxigênio, tá bom? Completando o octeto, ambos têm que ficar com 8, então vou colocar 2 eletrõezinhos aqui para o carbono e 2 eletrõezinhos para o oxigênio, tá bom? Na verdade, o monóxido de carbono é um composto que tem uma ligação oscilando, ou entre uma ligação dupla e uma ligação tripla, tá bom? Mas está aqui a estrutura do monóxido de carbono. E o último exemplo aqui, PCl3, fase 1, o fósforo tem 5 elétrons, o cloro tem 7, vezes 1, 5, vezes 3, 21, total 26 elétrons. Depois de ligados, fase 2 aqui, né? O fósforo tem que ficar com 8 elétrons. O cloro também tem que ficar com 8 elétrons. Somando os dois, 32 elétrons para esse aqui, 26 para esse aqui. A diferença entre eles, 32 menos 26 vai dar 6 elétrons. Então, entre o P e os 3 cloros, tá aqui, ó, o P e os 3 cloros, eu tenho que colocar 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Falta agora só completar os octetos. Você tem 6 elétrons, o fósforo, 6, 7, 8. Tá bom? E os cloros, tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bem? Aí os exemplos que eu deixei de tarefinha para vocês, né? Agora vamos para exemplos um pouquinho mais complexos, mas só entender. Vocês vão ver isso melhor em inorgânica, tá bom? São as estruturas dos chamados oxiácidos. Os hidrogênios, de forma geral, tá, encontram-se ligados em oxigênios e oxigênio não se liga a oxigênio, tá, nesses compostos de forma geral. Então, primeiro exemplo aqui, o ácido nítrico, de fórmula HNO3. O hidrogênio tem um elétron, tem um hidrogênio só. O nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, tem um nitrogênio só. O oxigênio tem 6 elétrons e tem 3 oxigênios. Total 18, somando tudo dá 24 elétrons. Tá bem?
Depois de ligado, os hidrogênios têm que ficar com 2, como tem um hidrogênio só, 2. O nitrogênio e o oxigênio tem que ficar com 8 elétrons. Tem um nitrogênio e tem 3 oxigênios, o que dá um total de 34 elétrons. Ou seja, se eu pegar os 34 elétrons e diminuir dos 24, vai dar 10 elétrons ligados, ou 5 pares de elétrons, né? Então vamos colocar, tem o nitrogênio, os oxigênios e o hidrogênio tem que estar ligado em um dos oxigênios. Então vamos começar por ele. Como eu tenho 10 elétrons ligados, ou 5 pares, se eu preferir, ó. 1, 2, primeiro par, 3, 4, segundo par. Tá bem? O que eu tenho que lembrar? Que o oxigênio faz 2 ligações e o hidrogênio faz uma, né? Aí o que acontece? Está faltando ainda mais alguns elétrons, né? Já foram 4, 5, 6, 7, 8. E eu preciso fazer uma dupla ligação com um dos nitrogênios. 9 e 10, tá? Aqui. Aí, sabendo o número de elétrons, olha, esse oxigênio tem 1, 2, 3, 4, para completar o octeto. 5, 6, 7, 8. Esse oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O nitrogênio já tem 8, então para ele não sobra nada, tá bom? Na verdade é uma espécie também ressonante. Essa ligação dupla está oscilando aqui, ó. Na verdade está oscilando entre os 3. Fica com H+, enfim. Nada por enquanto pra gente, tá bom? Continuando aqui, ó. Outro exemplo importante, o ácido carbônico, tá? Ácido que é encontrado em refrigerantes. Água gaseificada. Tem 2 hidrogênios, 1 carbono e 3 oxigênios. Ó, o hidrogênio tem 1 elétron. Tem 2 hidrogênios. O carbono tem 4 elétrons. Tem 1 carbono. O oxigênio tem 6 elétrons. Tem 3 oxigênios. Fazendo as contas, tudo dá 24 elétrons na camada de valência de todos os átomos aqui. Depois de ligados, os hidrogênios têm que ficar com 2 elétrons. O carbono e o oxigênio têm que ficar com 8. Multiplicando pelas quantidades, eu vou ter 36 elétrons. Ou seja, nessa molécula de ácido carbônico, eu tenho que fazer essa diferença aqui, ó, 36 menos 24 dá 12 elétrons ligados, que dá 6 pares de ligação. Então tá aqui, ó, nesse exemplo eu já não coloquei os pares. Então vamos colocar, né? Nós vamos ter 12 elétrons ou 6 ligações, 6 pares de ligações. Como os hidrogênios estão ligados em oxigênio, ó, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. São 12. Os oxigênios fazem 2 ligações, ó, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons já ligados. 9, 10, 11, 12. Por que eu fiz assim? Porque o oxigênio tem que ter 2 ligações, tá? Perceba que esse oxigênio já tem 2, esse já tem 2 e agora esse também tem que ter 2. Assim eu coloquei meus 12 elétrons, ou as 6 ligações, né? Se eu colocar aqui em termos de ligação, ó, cada parzinho de bolinhas é um tracinho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações, tá bem? Completando os octetos, tá certo? Este oxigênio, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O carbono tá certinho, né? O oxigênio, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bem? Tá aí o ácido carbônico. Aí vem para mais um exemplo aqui, ó. O ácido fosfórico. Elétrons na camada de valência, o hidrogênio tem 1, tem 3 hidrogênios, multiplica por 3. O fósforo tem 5 elétrons, tem 1 fósforo, 5. O oxigênio tem 6 elétrons, tem 4 oxigênios, vai dar 24. Somando tudo isso, eu tenho 32 elétrons nas camadas de valência desses caras de forma separada. Depois de ligados, o que tem que acontecer? O hidrogênio tem que estar com 2 elétrons, vezes 3, 6. O fósforo tem que estar com 8, tem um fósforo só, 8. E o oxigênio tem que ficar com 8, tem 4 oxigênios, 32. Somando tudo dá 46. Fazendo a diferença entre os dois, o que a gente vai ter? A quantidade de elétrons que estão ligados entre todos os átomos, que dá 14 elétrons ligados ou 7 ligações, 7 pares de ligações. O que eu tenho que lembrar? Que o hidrogênio está ligado em oxigênio. Então a gente vai colocando os pares aí primeiro, ó. Então, ó, primeiro par, 1, são 7 pares ou 14 elétrons. Primeiro par, segundo par,
terceiro par, tá bom? São 7 pares. Como o oxigênio faz 2 ligações, uma, vai fazer outra aqui, 2. Quarto par, quinto par, sexto par e sétimo par. Tá aí a estrutura do ácido fosfórico. Tá bem? Completando os octetos. O fósforo já tem 8 elétrons, para ele não precisa. Os oxigênios têm 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Esse oxigênio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bem? Tá aí a estrutura do ácido fosfórico por esse modelinho aí que ajuda a gente um pouquinho a decifrar as estruturas, beleza?